Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa continuação do nosso vídeo que a gente vinha falando sobre a orbital, sobre os seus estágios de lixamento e tal. A gente parou naquela parte que deixa, né, aqueles vestígios, aqueles rabinhos de porco, parece aquelas molinhas com os vestígios da lixa 320, né? Então a lixa 320 é uma lixa muito útil, muito fundamental, ela é a nossa primeira linha de frente para a regularização da superfície. Lembra que no vídeo passado a gente mencionou que a gente faz a utilização dela com a noção, com a percepção de estágios de vida útil. A gente pega a 320 nova, né, e a gente vem decaindo de 100% de vida útil até 60% de vida útil, utilizando nesse parâmetro, dentro dessas condições, para a regularização da superfície. Depois que regularizamos a superfície, né, vem tirando ali o pó, lixando e tal, aí a gente abandona aquela lixinha de 60% a 100% de vida útil e pega a nossa mesma lixa 320 e utiliza com estágio menor, mais ou menos de 50% a 40% de vida útil. Para que isso? Para fechar os poros da textura, né? Continua auxiliando na regularização, é claro, mas fecha os poros da textura e começa a extração do brilho a partir dela. Porém, ela vai deixar aqueles caracolzinhos, né? Aqueles rabinhos de porco chato em vários locais na sua superfície. Isso é óbvio, vai acontecer e você vai perceber isso, tá? Você vai estar fazendo um lixamento com o acompanhamento do refletor e você vai perceber isso, tá? Independente da marmorização que você estiver fazendo, você vai perceber. E como faz para isolar isso? Beleza, puxou o brilho, né, da sua superfície, aí você precisa isolar isso. A gente vai deixar a lixa 320 e vamos adentrar com a lixa 400. E a lixa 400, né, você vai também trabalhar com os estágios de vida útil dela. A mesma coisa, tá? Mesma coisa que a gente fez com a 320, a gente vai continuar a fazer com a lixa 400 a seco, trabalhando com a percepção, com uma noção de que estágio que está essa lixa, tá? Então, por exemplo, quando você faz uma marmorização, você aplicou a primeira demão, fez os desenhos, aí você entra com o lixamento. Já nas etapas seguintes, você vai vir fazendo algumas correções e alguns ajustes no seu desenho. Quando você fizer isso, né, com a lixa 320, você já lixou, já puxou o brilho, né, com a 320, você precisa fazer essa correção e é onde você vai fazer essa correção com a textura, tudo certinho. E depois você vai entrar com a 320 de novo? Não, já é acabamento final, você já puxou o brilho. Aí é onde justamente você precisa entrar com a queridinha aqui, ó, com a 400, tá? Então, como você fez essa pequena correção, já tirou o relevo, deixou bem achatadinha a textura para você não sofrer com o lixamento, aí você usa uma 400 com a mesma noção, tá? Então, usa ela com 100% até os seus 60% de vida. Para quê? Para você regularizar também aquelas pequenas correções que você fez. Tá? Então, a mesma forma, você vai trabalhar com estágio de 60% a 100% de vida da 400 para você novamente regularizar suas correções que você fez lá no seu mármore, combinado? Aí depois que você fez toda essa correção com a 400 dentro desse estágio de 60% a 100% de vida, aí você descarta, entre aspas, que é claro que você vai guardar numa caixinha, só 400, aí você vai entrar com uma 400 a seco, porém gasta. E onde você volta a utilizar ela com o estágio de vida de 50% a 40%. Para quê? Para você novamente extrair o brilho e fazer aquela regularização chique e isolar aqueles rabinhos de porco. Então, uma lixinha mais fininha e gasta, ela vai puxar muito mais o brilho ainda e, é claro, vai isolar uma grande quantidade daquele vestígio. Mas Jário, mas não estou conseguindo tirar tudo o vestígio, mas nem vai conseguir. Mas eu garanto para você que você vai isolar aí os seus 80% a 90% de todo aquele vestígio, você isola com essa lixinha aqui. Consegue isolar com uma lixa mais gasta, tá bom? Mas não isola tudo? Não dá para você isolar tudo 100%, mas seus 80%, 90% você isola sim.
Mas e os outros 10%? Você vai isolar com a laminação e compactação e a aplicação de cera. Aí você dá a sua cartada final na sua arte da marmorização realista. Combinado? Então entenderam esses estágios de lixa? Então não importa qual lixa, né, que você utilize, ela tem os seus estágios de vida útil. Então você precisa ter a noção, a percepção de que estágio que está essa lixa. Quando você estiver lixando, você vai ter noção, opa, pera lá, ela está corroendo demais. O que eu devo fazer se ela está corroendo demais? O corroer demais pode até apagar o seu desenho, tem que tomar cuidado. Se ela está corroendo demais, você tem duas opções. Ou você troca essa lixa por uma lixa de estágio mais gasto, ou você maneira a sua força no lixamento. Se você botar força com uma lixa com abrasividade considerável, você vai apagar todo o seu desenho, você vai perder seu desenho. Então você precisa do quê? Trocar a lixa, ter essa percepção de troca de lixa para pegar uma lixa mais gasta e, segundo, controlar a sua força, a sua pressão no seu lixamento. Combinado? Deu para entender? Se você não entendeu, volta ao vídeo e reassista o vídeo anterior, este vídeo, que é muito importante, esses vídeos aqui de lixamento, tá bom? Então é muito importante que vocês tenham essa noção que eu estou passando para vocês, questão de lixamento. Bom, então você vai acoplar, vamos simular aqui você vai apertar aqui, né? Você vai apertar essa parte da frente, né, da sua ferramenta. Apertou aqui, ela vai abrir essa boquinha, ó. Tá vendo? Consegue ver bem aqui, ó. Bem aqui na ponta do meu dedo, ó. Ela abriu essa boquinha, você vai acertar a lixa certinho, né? Regularizar ela certinho aqui na base. E depois que você fez isso, você vai dobrar a sua lixa aqui. Dobrou, deixa ela esticada, ó. Segura com a mão com ela para que ela fique bem esticadinha, ó. Tá? Aí você vem fechando a presilha. Você fecha a presilha de um lado, aí você fecha a presilha do outro lado. Pronto. Travou. Né? Até aqui, ó, pra você ver, nessa parte aqui, ela ficou a fitinha amarela aparecendo. Por quê? Porque eu não distribuí a lixa no mesmo tamanho. Tá? Então você tem que soltar novamente, colocar ela, puxar ela um pouquinho mais para cá, para que ela feche toda a base de espuma. Senão você vai estar esfregando a espuma na parede e você vai acabar, né, danificando aí a base da sua ferramenta. E é claro, a lixa, né, você vai repartir ela em quatro partes. Deixa eu ver se eu tenho uma lixa aqui, que a gente já simula também como que você vai acoplar a sua lixa aí. Então uma lixa padrão, normal, ela vem nesse tamanho, tá? Então você vai dobrar a sua lixa, dobrou ela aqui, ó, acertou bem a pontinha, aperta, né? Aí você pega a tesourinha e corta. Corta ela, vamos cortar aqui. Tesourinha pequena aqui tá na economia, hein? Pronto, cortou ela em duas partes. Aí você vai dobrar novamente ela, tá? Acerta as pontinhas aqui certinho da lixa e dobre-a novamente. Acerta bem as pontinhas aqui, né? Amasse aqui, ó. Pronto. Abre ela novamente e corte. Tem aqui onde você dobrou. Bem certinho, bem em cima do risquinho aqui, né? Da marcação que você dobrou. Pronto. Temos então a nossa lixa em 4 pedaços. Por isso que eu digo que essa orbital, ela tem que ser do tamanho de 1/4. O que é 1/4? É uma parte de 4 partes, né? É uma de 4, correto? Aí, ó. 1, 2, 3, 4. São 4 partes. Bom, agora, como vocês já pegaram toda essa noção, aí vai uma outra questão. Para você fazer o lixamento na sua superfície, você vai trabalhar focado. Ou seja, se a sua parede ela estiver aplicou a textura, tal, a textura está nova, você vai adentrar com uma lixa 320, de repente você pode até entrar com uma lixa 320 nova, de repente, dependendo do tipo do mármore que você estiver fazendo. De repente você pode entrar, não tem problema com a 320 nova. Porém,
por ela ser 320 nova, você já sabe que ela está envenenada. Ela vai corroer sua parede horrores. E se você não tiver controle na sua mão, você vai apagar todo o seu desenho. Aí você vai cair do cavalo, tá? Então, quer entrar com uma 320? Entra, mas entra com cuidado. Então você vem fazendo o lixamento bem mais aberto, bem mais disperso. Não trabalha focado não, trabalha bem mais aberto e com uma força bem de boa, bem moderada aqui. Porque se você entrar com uma área fechada e botando força, é claro que você vai abrir um buraco na sua parede, vai apagar todo o seu desenho. Então você tem que ter controle na sua força e tomar muito cuidado quando a lixa ela está nesse estágio de 60% a 100% de vida. Porque você pode apagar seu desenho, combinado? Então nesse estágio toma muito cuidado. Então você começa a fazer uma pré-regularização, um pré-lixamento com ela bem mais aberta, né? Porque ela está envenenada. Então vai fazer um lixamento bem mais aberto, com a mãozinha de moço, uma forcinha bem controlada, bem moderada, para você não corroer demais a sua textura e perder o seu desenho. Combinado? Então faça isso. Aí depois que você fez a sua regularização, já deu aquela quebrada geral, né? Aí o que você vai fazer? Você vai trocar de lixa. Por quê? Você já deu aquela regularização. Aí quando você for trocar de lixa, aí você pode pressionar a sua ferramenta com mais força, tá? E aí é onde você vai precisar trabalhar focado. Você memoriza uma área quadrada na sua parede, mais ou menos uma área de 50 por 50, tá bom? Então imagine que aqui é a nossa parede que estamos fazendo o trabalho, porém a gente vai trabalhar nesse pequeno quadrado. Trabalha focado. Não fica lixando aqui, depois lixa ali, depois lixa. Você vai ficar perdido, você não vai saber para onde você está indo, você vai ficar sem rumo, tá bom? Então procura trabalhar focado, de quadradinho em quadradinho. Memoriza mais ou menos aí um quadrado de 50 por 50, aí ó, lenha, focado nele, com uma lixinha 400, né? Onde você já vai estar fazendo dando a cartada final, regularizando, puxando o brilho. Combinado? Então memorize um quadradinho quando você já tem uma lixa gasta em mãos, quando você já fez a sua regularização e começou a puxar o brilho. Assim você vai ter uma eficácia muito grande. E é claro, com o refletor te ajudando, te orientando aí aonde você deve lixar ou não. Outra questão, quando você começa a lixar, percebe até mesmo essa lixa gasta aqui, ó. De repente, você está fazendo o seu lixamento, o que acontece? Aquelas pequenas partículas, aquelas sujeirinhas da textura começam a se aglomerar na sua base da orbital. Então, o que você deve fazer? Então, de tempo em tempo, você está fazendo um pequeno lixamento aqui, de repente, ó, você com ela ligada mesmo, pode deixar ela ligada mesmo. Você pega a sua mão e ó, solta o tapa nela mesmo, entendeu? Não é para você dar tapinha de leve, não. Solta o tapa. Solta o tapa na sua ferramenta. Para quê? Para que esses pó, essas partículas de pó saia, desagregue daqui e você consegue manter a sua lixa boa para você continuar no seu trabalho, tá bom? Senta o tapa nela de tempo em tempo, combinado? Para desagregar essa sujeira que fica aqui. Beleza? Então isso é muito importante também. Não fica ali com aquele monte de sujeira aqui. Nossa, Jair, eu não tô conseguindo lixar, tá dando um trabalho, não sai do lugar. Claro que não tá, pô. Você tem que limpar, você tem que bater nela. De tempo em tempo, bata na sua ferramenta para desplacar essa sujeira. Não importa a lixa. Lixa 320 e lixa 400. Fica de olho nela. Percebeu que começou a aglomerar a sujeira de tempo em tempo. Mas de quanto em quanto? Eu não sei. É você que está lixando aí, tá? Você fica ali sei lá, 30 segundos, 1 minuto lixando, senta o tapa nela. Combinado? Então, coitadinha, né? Então a ferramenta aí, a segunda melhor ferramenta do curso, a funcionária do mês e ainda tem que ficar levando uns tapão aí, né? Mas isso é fundamental para que a gente faça aí um trabalho de excelência. Essa caixinha, né, esse acoplador de pó que vem aqui atrás dela não tem utilidade para nós. Por quê? Porque a nossa lixa ela não é furada. Tá? Então isso aqui não serve para nada, isso aqui que vem. Isso aqui eu acabo até descartando. Se a lixa fosse furada, né, tem lixas aí especiais que vêm com os furos,
Aí sim, esses furos seria, mandava essa poeira, parte dessa poeira aqui para esse coletor aqui. Ou de repente você poderia até colocar um aspirador aqui, né? Mas se você não tem um aspirador, se você não tem uma lixa vazada, que no caso também não vai ser recomendado utilizar para esse trabalho, então descarte isso aqui. Não vem ao caso esse coletor de pó que vem aqui. Tem um pouquinho de pó mesmo no nosso trabalho. Agora as últimas considerações. A gente falou bastante dessa bichinha, né? Lixamento. Para você fazer o lixamento, até peguei uma pequena base aqui, ó. Você vai trabalhar com ela de chapa, de base, porém, em alguns momentos você vai, por exemplo, ó, imagine só um veiozinho aqui, ó, simulando, tá vendo esse veiozinho aqui, ó? Como que eu vou fazer para dar um pequeno ajuste? Eu tô sentindo que esse veio tá saltado, tá muito com uma irregularidade, como é que eu faço para suavizar isso aqui? Eu vou vir com ela de chapa aqui em cima? Primeiro você vai, mas você vai ver que com ela de chapa, ela não está sendo suficiente para remover essa irregularidade, esse relevo que tem no veio. Então para isso você vai precisar fazer o quê? Olha só, olha a base dela aqui abaixo, tá vendo? Ó, uma discreta levantada na sua base da sua ferramenta e é claro, você vai fazer um movimento circular com ela discretamente levantada. Esse levantada à frente, né? Você também pode trabalhar com os outros lados, ou seja, você pode inclinar ela um pouquinho de lado, de repente para você trabalhar na lateral de um veio, levantar ela do outro lado para você trabalhar a outra área do veio e de repente você pode até empinar um pouquinho ela assim, ó. Sempre trabalhando, quando você faz isso, você está trabalhando com ela mais focada. Como eu mencionei, se você tem esse veiozinho chato aqui que você precisa regularizar, você não vai conseguir regularizar com ela de chapa. Você tem que levantar ela um pouquinho. Levanta ela um pouquinho e dá aquele pequeno lixamento, né? É claro, controlando a sua força. Não vai me pegar um pedacinho assim, o Jairo mandou trabalhar focado. Eu vou cobrir no pau, mandar uma força braba aqui para regularizar. Você vai acabar fazendo um buraco na sua textura. E depois não vem falar que eu que te ensinei errado, hein? Tá bom? Então, quando você trabalhar com ela focado, tome muito cuidado, controle a sua força, controle o estágio de lixa para que você não venha a corromper o seu trabalho, né? Você agredir o seu trabalho, corroer, apagar, deixar aqueles buraquinhos chato, feio, aquelas irregularidades com o lixamento, tá bom? Então essa ferramenta aqui ela é sensacional, tá? Ela promove, se for dizer o que essa orbital promove, ela faz a regularização da sua superfície, né? Ela regulariza, ela proporciona um pré-brilho, né, na sua superfície e deixa uma camada perfeita, né? Então o aquecimento, o atrito, aquela vibração promove um pré-brilho, né? Então você puxa um brilho na sua parede com ela, com esse atrito, com o calor que ela promove, puxa um pré-brilho, você regulariza, deixa a parede bem lisinha, bem regularizada, bem uniforme. Segundo fator importante, crucial que ela tem. E o último, terceiro fator que ela promove também é o aspecto de aprofundamento. De repente os mármores, tal, aquelas manchinhas assim, então você vem controlando a sua força e ela vai suavizando, ela vai promovendo aquele aspecto de degradê, esfumaciado, aprofundamento, essa ferramenta aqui. Então por isso que essa bichinha aqui, ó, não serve, ela não promove aspecto de aprofundamento, tá? Ela corrói, a rotação dela é circular, e essa aqui não tem rotação nenhuma, essa aqui é oscilação. Oscilação é uma coisa, rotação é outra, combinado? Então ela tem 3 super fator importante: regulariza, puxa brilho e promove o aspecto de aprofundamento, ela cria efeitos no seu trabalho. Então ela é eleita a sua segunda ferramenta mais crucial, mais importante do teu curso, que é a nossa lixadeira orbital Treme-Treme. Marca DeWalt, marca Makita, são as melhores que eu conheço até hoje. Ah, mas já tem uma marca muito boa, então usa. Assim como eu falei no vídeo anterior. Então usa, deu certo? Beleza. Taca-lhe pau aí. Se tá dando certo, beleza. Tá? Mas não vai comprar uma ferramenta aí, depois quebra e depois fala que o Jairo que recomendou você utilizar. Bom, pessoal, então
a orbital é essa. O que você tem que tomar controle, o que você tem que ficar atento, né, com essa ferramenta quando ela está com a lixa nova. Você precisa trabalhar só duas coisas que eu peço para você. Ela tem 3 pontos positivos, como eu falei para você, não é? Que ela puxa brilho, regulariza e cria efeitos de aprofundamento. 3 pontos positivos. Por outro lado, você precisa estar atento a 2 quesitos. Você precisa controlar a sua força na mão, correto? E ter a noção, a percepção de estágios de lixa. Lixa nova, lixa gasta. Só isso. Então ela tem 3 fatores positivos e 3 fatores que você precisa ter muito atenção. Controla a sua força. Não entra com uma força bruta. Controla a sua força e tenha noção do estágio de lixa que você tem acoplado nela. Ela está com 60% de vida, 70, 80, 90. É você que vai saber. Eu não vou estar do seu lado aí fazendo o trabalho. Então você tem que ter uma noção. Opa, ela está meio perigosa, então eu tenho que maneirar minha força. Não, ela está gasta, ela já está puxando o brilho. Eu vou mandar um pouco mais de força. É isso que você tem que ter. Se ela está gasta, está puxando o brilho, então aumenta a sua força. Se ela está envenenada, né, está corroendo, maneira a sua força. Maneira a sua força ou troca de lixa. Combinado, aluno? Então esses são os 2 super vídeos aí, né, que fazem parte das 2 principais ferramentas do nosso curso, né, que é o refletor e a nossa orbital tremedeira, que são ferramentas aí sensacionais e indispensáveis para você que é aluno do curso presencial e para você que é aluno do curso online. Ok? Um grande abraço, aluno, e até a próxima videoaula.